Olá, boa tarde. Obrigado por estar nos assistindo. Eu sou o Caio Bittencourt, eu sou o diretor da DNA Human Capital aqui no Brasil, represento a área de outplacement. Rapidamente apresentando a DNA é uma empresa com matriz no Chile, uma empresa que se dedica aí a desenvolver pessoas e organizações, e atuamos em três diferentes áreas: hunting, e desenvolvimento de pessoas, e apoiamos executivos em transição de carreira, e também a área digital com três plataformas distintas, sendo que uma para recrutamento por fit cultural, uma outra plataforma chamada Show Me the Money para fazer pesquisa, que faz pesquisa salarial, e a terceira, Gênesis, que é a nossa plataforma de autodesenvolvimento para pessoas e profissionais que estão fazendo transição profissional. Nessa oportunidade, nessa live, convidamos José Cláudio Securato para conversar um pouco conosco, para compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência. José Cláudio é o CEO da São Paulo Escola de Negócios e idealizador do MIT. Vai explicar também um pouco mais os objetivos, tanto da São Paulo quanto do MIT. Mas certamente tem experiências incríveis para compartilhar com todos nós. Então, José Cláudio, seja bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade de estar conosco aqui, e, enfim, bem-vindo. Caio, eu que agradeço, super obrigado pelo convite, um prazer enorme bater papo mais uma vez com você e aprender um pouco também, né, que a gente sempre nesses bate-papos aprende bastante, viu? Muito legal, obrigado. Verdade. Então, no nosso dia a dia, nós falamos com executivos de todos os níveis, de todos os setores, de todas as atividades econômicas, e somos muito questionados. Então, para nós sempre é bom, é um aprendizado escutar pessoas que estão envolvidas com a educação executiva, e principalmente quando representam uma instituição tão importante quanto é a São Paulo. E nos provoca um pouco, porque evidentemente o dia a dia nos traz muita experiência, cada um com os quais nós conversamos nos traz essas experiências, compartilha suas próprias experiências, mas e assim a gente precisa efetivamente ter subsídios, não só nós, mas as pessoas que nos ouvem, enfim. E o questionamento hoje, assim, todo mundo fala nesse novo normal, enfim, que foi criado pela pandemia, e porque a gente sempre fala que todos os anos, todas as empresas fazem seus planejamentos estratégicos, analisam cenários, mas eu acredito, assim, 100% que nenhuma previu nas suas discussões de cenários uma pandemia como essa que nós estamos vivendo hoje, né? E todo mundo fala que todos nós profissionais precisamos nos manter atualizados, precisamos pensar de forma diferente, precisamos evoluir, precisamos ter novas habilidades, novas competências, mas no fundo, assim, o que efetivamente nós precisamos neste momento, José Cláudio? Bom, e qual é o papel, quem sabe, de uma escola de negócios nesse desenvolvimento, né? Eu acho, Caio, você tocou num ponto super importante, porque esse é um questionamento que eu acho que todos se fazem constantemente, né? Para onde o mundo vai, o que eu tenho que fazer para ser mais relevante, como é que eu consigo, enfim, ter alguma previsibilidade sobre o que vai acontecer. E de fato, a pandemia chacoalha tudo isso, estabelece parâmetros novos, que já não é mais novidade para ninguém, né? O mundo vai ser mais híbrido, vai ser mais digital, tem novos comportamentos. Então, você tem uma fase de acomodação e, logicamente, a gente também não sabe se essa acomodação, daqui a 12 meses, a gente fala, puxa, como a gente era otimista, né? Achando que isso ia melhorar, ou como a gente foi pessimista, né? Realmente. Então, eu acho que esses questionamentos são muito importantes. O que eu mais tenho trabalhado é que algumas mudanças de mundo que estavam em curso, essas mudanças, elas simplesmente aceleraram. E de 10 em 10 eventos que a gente participa,
né? Eu participo falando, eu participo ouvindo. Todo mundo fala que o mundo tinha mudado, né? O mundo mudou, parece todo dia que o mundo mudou, né? Então a grande questão é assim, tá bom, mas o que significa o mundo ter mudado, né? É isso. E a explicação que eu gosto muito é, de fato, a gente conseguir compreender uma mudança de era, que é a mudança de mundo moderno para o mundo pós-moderno, ou mundo moderno para o mundo contemporâneo, né? São dois mundos, né? São dois mundos muito diferentes, porque os mundos de antes eram mundos com sociedades absolutamente verticais, né? E sociedades verticais são sociedades que têm hierarquia, ou seja, tem alguém aqui em cima dizendo para a gente como a gente deve viver, como a gente deve estruturar nossa família, como a gente tem que trabalhar, como é que a gente tem que se vestir. Ou seja, você tem parâmetros pré-determinados, né? Há 2.500 anos, né, 800 anos de Cristo até o século 3 depois de Cristo, os padrões do mundo vertical era a natureza, né? Ou seja, tudo se baseava na natureza. A natureza, se você está feliz, a natureza quis que você estivesse feliz. Se você comeu hoje, é porque a natureza quis lhe prover o alimento, né? A partir do século 3 até o século 18, a gente entra numa era que Deus é quem será, né, a essência dessa relação, ou seja, o parâmetro da verticalidade, ou seja, sociedade vertical, tem alguém aqui em cima dizendo, então Deus, as religiões, as igrejas vão dizer para a gente quais são as formas da sociedade se organizar. Com o iluminismo vem a razão, vem o saber, ou seja, nós vamos achar explicações baseadas na razão para explicar as coisas, e isso vai ajudar a gente a estruturar. E aí você entra na Revolução Industrial, e aí isso volta. Esse conjunto traz aqui na nossa porta uma sociedade que a gente nasceu, e é uma sociedade que está chacoalhando, e a gente não consegue exatamente entender para onde a gente vai. Então, a característica que une essas três relações é que ela é uma sociedade vertical. Sociedade vertical tem hierarquia. Sociedade vertical tem padrão. Eu tenho que seguir um padrão. Então, uma família nessas sociedades todas é um pai, a mãe, dois filhos. De preferência, um menino e uma menina, se você tiver a sorte. Ou seja, tem um padrão. Eu vou trabalhar numa empresa, vou ficar 30 anos nessa empresa, vou me aposentar. Então, são padrões pré-estabelecidos. Por isso que essa sociedade, eu gosto muito de uma analogia, que essa sociedade está num trem, tem um trilho. É uma sociedade focada, então, como um trilho é uma sociedade linear, é uma sociedade rígida, né? No trem você não tem outro caminho a não ser o próprio caminho do trilho. Ela é progressiva, né? Você sabe o que vem depois, na próxima estação que você vai parar, a próxima estação que você vai parar, a próxima estação. Então, ela é esperada, é uma sociedade esperada. Eu sei o que vai acontecer. Ela é uma sociedade garantida, né? Se eu tiver disciplina, eu consigo alcançar esse parâmetro. E aqui é uma disciplina interessante, porque disciplina não é uma qualidade ruim, não é uma característica ruim, é boa, é uma qualidade, mas a disciplina sem questionamento, ela acaba sendo aquela disciplina quase que militar, né? Você precisa fazer mesmo que você não concorde. Então, essa é a sociedade que a gente vivia antes. E a sociedade que a gente vive hoje, que a gente está se passando para viver, ela é uma sociedade vertical. Ou seja, ela não tem mais os parâmetros pré-determinados. A sociedade vertical que a gente tinha aqui, né, uma sociedade bem paternalista, né, com o pai na família, com a pátria, né, com o chefe. Agora ela é uma sociedade horizontal, ela é uma sociedade diferente, é uma sociedade ela não tem um padrão, ela tem múltiplos padrões, por isso que é uma sociedade múltipla. Ela é uma sociedade colaborativa, ela não é hierárquica. Ela é uma sociedade diversa, ela não é focada. Ela é uma sociedade variável, ela não é uma sociedade linear. Tá? Perdão que te interrompa, mas não é nenhuma Imagina. questão não é nenhuma questão de ter nos tirado dos trilhos. Na verdade, tiraram os trilhos. É verdade, é verdade. A gente não sabe, mesmo que a gente quisesse voltar para o trilho, não tem trilho, né? Não tem, porque sempre se deixar o trilho, né, a tendência é que a gente volte para os trilhos, né? Ou seja, agora é uma É, sociedade sem trilho. é verdade, porque essa sociedade que é horizontal, ela tem essas vantagens de ser diversa, colaborativa, flexível, ela é criativa, surpreendente, mas ela é arriscada, né? Porque eu não sei o que vem na frente, né? Certo. E ela exige, ao contrário de você ser disciplinado, numa disciplina sem questionar, ela exige Certo. aqui né? Seus resultados. Então, você falou uma coisa muito interessante. A gente tende a ir para o trilho, né? Porque é mais fácil viver numa sociedade É. pré-estabelecida, né? Então, assim, para a resposta ser muito longa, é quando você fala assim, o que está acontecendo, né? O que as pessoas procuram?
Eu acho que hoje, dado esses dois mundos, o que as pessoas de fato procuram, e eu acho que é um pouco do papel da São Paulo, é ajudar a guiar as pessoas neste mundo em transformação para que elas possam aprender competências relevantes para esse novo mundo. Porque senão a gente vai aprender coisas para o mundo de ontem, né? E aprender coisa para o mundo de ontem, talvez a gente perca um pouco de tempo e não seja mais tão relevante para o mundo que está emergindo com mais. Esse mundo não é novo por causa da pandemia, mas a pandemia potencializa esse mundo. Esse ponto é fundamental, porque muita gente, desde que começou a pandemia e que a gente viu que esse processo poderia durar muito mais do que efetivamente pensávamos no início, né? E aí se começou uma transformação digital e todo mundo fala dessa tal de transformação digital, possivelmente inclusive pela necessidade de nos adaptarmos a um modelo home office, tudo isso, né? Uhum. E vendas e compras, dependendo do ponto de vista, né? Por e-commerce e tal. Mas todo mundo pensa de uma maneira em tecnologia, mas no fundo eu acredito que a grande transformação não é a tecnologia, é o pensamento, é a atitude, como encarar, porque mesmo eu ouço às vezes pessoas e fico chocado, porque mesmo estando neste novo cenário, né, ou home office, ou enfim, não saio para reuniões, eu faço aqui, eu me conecto aqui e tal, compro. Mas assim, daqui a pouco eu quero voltar para o escritório, daqui a pouco eu quero, ou seja, a tua analogia foi super, muito legal, porque nos dá essa oportunidade de provocarmos, né? Assim, calma, não existe mais o trilho, não adianta querer voltar para o trilho, não, o trilho acabou. Né, acabou, agora é uma outra dimensão, numa outra velocidade, né? E que não foi planejado, então nós temos que ter uma atitude muito mais e nos adaptarmos muito mais rápido. Não vamos ter tanto tempo para nos adaptarmos, porque é uma questão de sobrevivência, né? Uma questão É verdade, é verdade. de mantermos o que conquistamos, por exemplo, né? Seria isso, então? Eu acho que sim, eu acho que Pensamento. eu acho que Caio, você tocou num ponto super legal. Às vezes a gente espera voltar à normalidade, né? Porque a normalidade é conhecida, né? Ela é o padrão. Poxa, então já sei, vou voltar para o que era antes, porque eu já conheço. Eu acho que agora a gente passa pela grande vantagem de poder redesenhar e ressignificar as coisas. Uhum. Então, né? Vai ter home office ou não vai ter home office? Em qual proporção vai ter home office? Não sei. Acho que cada empresa tem agora, porque antes era um padrão, né? O padrão era trabalhar na empresa. Aí você tinha um pouquinho de home office em algumas empresas. Agora o padrão é home office. Então a gente vai voltar ou não Claro. vai voltar? Eu acho que agora É. a vantagem do mundo horizontal de você não ter regras é justamente você ter várias regras para várias realidades. Então a gente vai poder construir vários padrões. Então uma empresa vai adotar um home office 50%, a outra vai adotar 80%, a outra vai adotar 15%. E as pessoas vão poder se adaptar a isso. Eu acho que isso vai ser um fator muito importante, porque também tem pessoas, tem famílias, tem casas, cada casa é uma casa, né? Cada casa Claro, tem uma estrutura, cada casa tem uma dinâmica de vida. Eu acho que respeitar tudo claro. isso são pontos super importantes. Então, a vantagem aqui é exercer essa flexibilidade, essa criatividade, né? Mas aceitar o surpreendente, né? O arriscado, de forma responsável. Até essa pandemia se falava muito numa palavra que é relativamente nova no uso diário, que é o disruptivo, né? Uhum. Então se falava isso muito para modelos de negócio. Então o Uber veio com um modelo disruptivo de mobilidade, por exemplo, né? O Google no modelo de escritórios de busca de informações, e aí vai o Airbnb, e nossa, a Tesla, né, os automóveis, eram modelos disruptivos. E eu até na tua apresentação esqueci de comentar que você também é autor do livro On Learning, como a educação disruptiva reinventa a aprendizagem. Quando eu vi essa informação, eu digo, nossa, será que ele escreveu isso já pensando na pandemia, ou durante a pandemia, ou pós? Porque efetivamente isso nos faz pensar assim, qual é o futuro da educação executiva? Né? E vai trazer essa informação, vai nos transformar, ou nós precisamos agora de um modelo disruptivo de pensamento, né? Vai ser uma palavra mais corriqueira, porque tem que estar no nosso dia a dia. Enfim, como você, como especialista nesse assunto, vê esse tema? Opa, eu acho Eu que acho que o futuro da educação executiva ele é muito inclusivo. Né? Acho que a educação executiva é muito inclusiva. Vai ser uma educação
que vai ser mais personalizada, uma educação que vai ter o apoio de assistentes de inteligência artificial para otimizar o seu aprendizado. Essa é um pouco, vai ser feita com microcertificações. É uma educação que vai ter uma série de práticas de redes sociais, que é uma forma que as pessoas estão acostumadas a se relacionar, mas elas vão não aprender nas redes sociais, mas as formas de interação de uma rede social vão sendo levadas para o âmbito da educação. E, certamente, a educação será híbrida, ou seja, ela misturará o presencial com o online e com o digital. Você tocou num ponto super importante, que é a questão da disrupção, né? Disruption, no termo inglês, era um termo originalmente negativo, né? Ou seja, disruptive era um termo que era uma ruptura negativa. Quando havia uma ruptura negativa, você aplicava a palavra disruptivo, né? E que o professor de Harvard, né, o professor Clayton Christensen, ele cunha um termo novo, um novo significado para o termo disruptivo, em que a base do significado é tornar algo caro, complexo e acessível a poucos, passível de se tornar fácil, simples e de muito acesso. Então, quando a gente pega a educação de qualidade, a educação das escolas de referência, eu acho que a gente tem isso. Ela é para poucas pessoas, ela é cara, né? E ela é complexa, né? Não é qualquer pessoa que consegue entrar em qualquer curso, né? Ou seja, ela está aqui no pico da pirâmide, né? E a ideia da educação disruptiva é justamente como é que a gente consegue pegar esta educação e consegue levar ela para o meio e para a base da pirâmide. Ou seja, como é que a gente consegue fazer que todos tenham acesso a uma educação de qualidade, só que de uma forma mais simplificada, né, e mais democrática. Então, quando no livro eu escrevo, né, eu apresento essa metodologia que chama Learning, como educação disruptiva reinventa a aprendizagem, é justamente porque a educação de qualidade não precisa ser cara. Né? A educação de qualidade, ela tem que, eu acho que é uma característica desse novo mundo, a gente de fato democratizar a aprendizagem de uma forma que a gente não tinha feito ainda. Foi um pouco do que a gente tentou fazer com a São Paulo, né? A São Paulo é uma escola de negócios, a gente tem aproximadamente 10 mil alunos presencialmente por ano, né? Dados do ano passado, claro, e 10 mil pessoas é muita gente. 10 mil pessoas, a gente muda a vida de muitas famílias. A gente tem plena consciência e responsabilidade sobre esses 10 mil alunos que são muito importantes para a gente. Mas num Brasil de 210 milhões de pessoas, 10 mil pessoas, às vezes parece até pouco. Então, a ideia da gente criar o LIT foi justamente fazer a disrupção da São Paulo. Como é que eu consigo deixar São Paulo, que é cara, complexa e acessível a poucos, que são esses 10 mil, uma coisa que seja para o meio e para a base da pirâmide, onde todos possam acessar o LIT. Então, o LIT é uma plataforma que custa, por assinatura, como o Netflix, custa R$100 por mês. Quer dizer, ela é muito mais acessível que qualquer programa que você faça na São Paulo. Então, por isso que eu acho que essa é uma tendência, eu acho que a gente saiu na frente, né? O livro é de 2017, né? Quando eu falava de aprendizagem em micromomentos, personalização, microcertificações, ensino híbrido, né? Que eu coloquei como a maior tendência, ensino híbrido, a gente acabou ficando um pouco na frente e a pandemia mostrou que acho que a gente está no caminho certo. Que legal, excelente, excelente. A democratização da educação também, dá oportunidade para não só para mais pessoas, mas principalmente quando a gente pensa em termos de Brasil, o Brasil é um continente, né? É interessante que eu sempre, quando exerci o cargo de executivo aqui de uma grande empresa aqui no Brasil, eu sempre dizia para alguns pares que eram de São Paulo, eu não sou de São Paulo, mas enfim, vivo aqui há bastante tempo, assim, olha, vocês têm que pensar no Brasil, Brasil não é São Paulo não é Brasil, ele faz parte do Brasil, mas a complexidade desse país é enorme, então a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais ampla, né? Agora, e toda essa mudança, todo esse processo, digamos assim, provocado pela pandemia, José Cláudio, fez com que vocês revissem algum aspecto digamos assim, dos conteúdos do que vocês passam para os alunos de vocês, tanto no LIT quanto na São Paulo? A gente vinha já de constantes revisões, né, de tudo. Já na virada do ano, a gente já fez uma última revisão de 100% dos nossos programas, né? São quase 500 cursos ofertados por ano.
entre programas de pós-graduação, MBA, cursos de extensão, cursos para conselhos, cursos para CEOs, enfim, em diversos programas. Mas o que a gente tem feito nos últimos anos é saído de conteúdos muito técnicos, né, conteúdos que são muito desse velho mundo, né, que são conteúdos que vêm de um cunho da ciência de administração muito determinístico. Então, por exemplo, tudo que for fórmulas, frames de trabalho, tudo que for receitas prontas, esse tipo de conhecimento ele é importante, mas ele vai ajudar você a resolver problemas mais simples e problemas complicados, né? Então eu explico, como fazer um orçamento. Eu te dou uma receita de bolo como fazer orçamento. Como fazer um plano de marketing, tem uma receita de bolo. Como fazer um planejamento estratégico, tem uma receita de bolo. Se você for aplicar essas teorias, esses métodos na prática, em cases ou em soluções reais, para problemas mais simples e complicados, vai funcionar. Se você for para a complexidade, para o caos, não vai funcionar. Então, a gente tem ido para metodologias de design, metodologias, competências mais atreladas a competências do futuro, né? Que é fundamentalmente o aprender a aprender, né? Que são competências mais sociais, são competências mais ligadas à criatividade, né? Se eu pudesse ajudar as pessoas que estão assistindo a gente a entender aonde está a zona segura, né, em termos de competências do futuro, pensa num eixo aqui em cima, que a gente tem menor interação social, maior interação social, né? E aqui nesse eixo, a gente tem muita criatividade e aqui a gente tem muita repetição. Então, trabalho muito criativo, com muita interação social, ou seja, esse quadrante aqui em cima é o quadrante mais humano que existe. Então, hoje, o que a gente faz na Sampo é preparar as pessoas para isso. Quando a gente vai para o contrário, né, que é pouca interação social e muita repetição, esses são os empregos em risco, são os empregos que, como sempre, né, em todas as eras de todas as tecnologias, a máquina consegue ir fazendo. Então, esse é o nosso foco, né? Sempre trabalhar nessa parte, nessa zona segura, que é a zona de desenvolvimento bem humano. Legal. Até porque uma das questões que tem surgido de muitos executivos que nos procuram em transição profissional, que estão em transição profissional, é sempre um pouco assim, Caio, eu sinto que tudo que eu fiz hoje, as minhas certificações, os meus não estão valendo muito, até porque eu fui para uma entrevista de emprego e o questionamento não foi muito técnico, foi muito de como eu penso, né? Foi muito provocativo, né? E então a questão é assim, o que eu preciso aprender para me manter relevante no mercado de trabalho? Talvez um pouco seja isso. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para comentar, porque é uma mensagem extremamente forte, porque vai exatamente ao encontro do anseio das pessoas. Todo mundo sabe que tem que mudar, todo mundo sabe que tem que mudar o mindset, mas não sabe como, o que, né? Para que verdade. direção, né? Nossa, vocês devem ver muito isso, né? Quando vocês conversam com tantos executivos, né? A gente está vendo coisas bem semelhantes, né? Com as pessoas que a gente conversa, com as organizações, né? Muitas áreas de treinamento, a gente faz muito curso em company. É muito parecido. É um pouco as pessoas se sentem desbussoladas, né? As pessoas se sentem sem orientação. Pois eu preciso fazer alguma coisa, mas o que eu faço, né? Então não falta vontade, né? As pessoas se propõem a achar tempo, as pessoas estão motivadas, elas querem fazer, mas assim, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu aprendo tecnologia ou se eu faço um curso novo de liderança, tal. Assim, a recomendação que eu daria nessa linha é que as tecnologias continuam sendo um tema quente, então entender de tecnologias continua sendo algo importante. Então, ter aquele negócio, ninguém precisa ser um especialista, né, em blockchain, inteligência artificial, em computação em nuvem, mas a gente tem que ser minimamente letrado nesses tópicos, né? Isso é muito importante. E mudar cada vez mais a percepção, né, para aqueles que são líderes, né, para aqueles que lideram times, que esse mundo vertical ele é um mundo que está em diminuição. Quando a gente fala muito de choque de gerações, né, a gente fala muito de fim do comando e controle, e é verdade mesmo, né? Não dá para ter mais um líder, né, que manda, né? Não dá para ter mais um chefe, né?
A gente vai ter pessoas que inspiram outras pessoas, dado um propósito, né, um rumo geral de uma organização, né, para que a gente trabalhe junto, né, e ache quais são as melhores soluções de forma colaborativa para um problema, né? Então, Excelente. quem conseguir se preparar para isso, eu acho que vai estar muito bem posicionado, porque às vezes no discurso a gente consegue replicar isso, mas fazer, mudar o comportamento para isso é difícil. No final, as pessoas ligam aquele moedor de carne, né, que é o trabalho executivo, e vão lá, né, Claro. entregar no jeito old school, né? Claro. A impressão que eu tenho é que, na verdade, toda essa mudança que veio com a pandemia, na verdade, não foi exatamente uma mudança, foi uma aceleração de um mundo que já estava em transformação, né? Porque desde 2 anos aí, desde 2018, 17, 18, que muitos jovens executivos já falavam que os seus principais motivadores para aceitar uma proposta de emprego era a cultura organizacional, já não estavam dispostos, digamos assim, a vender a sua mão de obra, né, por assim dizer, por qualquer preço, se não tivesse um propósito, se não tivesse um alinhamento de expectativas e de valores e de princípios e tal, né? Então, eu acredito que isso, então, neste momento, ficou mais forte, porque talvez a cultura organizacional que os executivos buscam é exatamente que entendam este momento não mais que existe a hierarquia da maneira piramidal como existia, mas muito mais colaborativa, muito mais inspiracional, muito mais de aglutinação, né? E talvez até a palavra que todo mundo alguns até dizem, não, meu principal diferencial é que eu sou comprometido. Talvez a palavra Uhum. comprometimento ganhe uma outra dimensão e é muito mais de estar, digamos assim, inserido num propósito, né? É Enquanto muito dure. legal isso. É muito Não legal é isso, é isso? verdade. É, É, é legal isso mesmo, porque é, aquela ideia de um trabalho entregar minha energia, né, para me dedicar para alguma coisa, de fato, se eu não estou entendendo por que eu estou fazendo isso, né? Se esse porquê, de fato, eu concordo, eu quero que esse porquê aconteça, essa motivação não existe, nossa, você não arranca comprometimento nem engajamento de ninguém, né? é, Então, eu acho que você é tocou num verdade. ponto que é sensacional. Que É legal. verdade. Eu só queria fazer um parênteses aqui e falar para as pessoas que estão nos ouvindo, se quiserem mandar perguntas também, podem mandar. Ah, legal. E daqui a pouco a gente abre esse espaço e as perguntas que estiverem aqui a gente pode fazer tanto para o José Cláudio ou para mim, fique à vontade. Enfim, estamos aqui para compartilhar esse momento com vocês. Tá? Isso é bem interessante. Aumentou muito significativamente a busca por essa, digamos assim, por essa formação em novos skills. As pessoas, quando buscam a escola de negócios, a LIT, buscam assim, eu preciso estar atualizado, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso que vocês me preparem para essa mudança. Isso é um fato real? As pessoas têm essa consciência e buscam? É, Esse é o as pessoas motivador têm. das pessoas? Esse é o É? motivador. A maior parte das pessoas não tem um diagnóstico claro, né, do que elas precisam fazer, do que elas querem fazer. Às vezes elas são influenciadas por uma leitura, por uma notícia, por uma palestra. Então elas, poxa, eu ouvi isso aqui, acho que isso pode ser relevante na minha carreira, né? E aí eu acho que tem um papel nosso, né, de guiar as pessoas, né, de ajudá-la nessa curadoria. Então entender um pouco onde as pessoas estão, onde elas querem chegar. Olha, você está nessa cadeira, você está hoje, né, com essas atividades que exigem essas competências, então para você deveria percorrer um caminho. Então a gente ajuda muitas pessoas nessa questão de encontrar o caminho, né? É muito interessante como isso acontece tanto no Leeds quanto na São Paulo. Ou seja, a ideia de, assim, é impressionante, mas a ideia de desenvolvimento, ou seja, uma ideia de aprendizagem constante, de aprendizagem ao longo da vida, né, de lifelong learning, ela é algo que está muito presente na cabeça das pessoas. Ou seja, as pessoas já entenderam o seguinte: não, tá bom, eu fiz aqui uma graduação, eu fiz uma pós, eu fiz uma coisa, mas não é mais tudo Opa, tem deu prazo de uma. validade, eu preciso fazer deu uma roda, né? Meus títulos têm prazo de validade. Eu preciso aprender algo
agora de uma forma mais constante. Então, mas as pessoas não sabem muito bem o que fazer. Então, como é que a gente ajuda? Primeiro que aprendizado, ele tem que ser ao longo da vida, né? Ou seja, no tempo, ele tem que passar no tempo, e ao largo da vida. Significa o seguinte, significa que aprender não é simplesmente fazer um processo formal de aprendizagem, né? Então, fazer um projeto em grupo é aprender. Assistir um filme é aprender. Assistir um webinar é aprender. Assistir um podcast é aprender. Me matricular num programa formal é aprender. Então, ou seja, quando você está aberto ao processo de aprendizagem de forma constante, né? A gente brinca aqui dentro da nossa cabeça tem um botão, que é o botão modo aprender, né? E que ele tem que ficar sempre ligado, né? Ele tem que ficar sempre no on, né? Por isso que a metodologia chama on learning, né? De on mesmo de ligado. Então, ou seja, se você está aberto ao processo de aprendizado, quais seriam as dicas práticas que eu daria? Está participando de uma reunião de um projeto? Pergunte as coisas que você não sabe, né? E acabou aquela reunião, em 60 segundos, o que você aprendeu naquela reunião? As pessoas que tangibilizam o aprendizado em determinados momentos retêm o conhecimento 20% mais do que as pessoas que não fazem isso. Assistiu o nosso webinar agora, né? Quais são as 2, 3, quantas coisas você lembrar importantes, né? Para você sedimentar, porque passa tanta coisa na cabeça, o dia é tão corrido, você participa de tanta coisa, você está recebendo um fluxo de informação tão violento que, no fundo, você já tocou no seu celular 150 vezes no dia, você já conversou com uma dezena de pessoas, talvez uma centena, né? E o que você reteve daquele dia? Então, quando você escreve, né? Isso é muito legal. Por isso que aprender ao largo da vida é importante. Todos os momentos são momentos de aprendizado, você deveria tangibilizar. Então, aumentar, e aí no final, isso não fica tão maçante, né? Porque as pessoas Claro. têm aquela culpa. Nossa, faz tempo que eu não aprendo nada. Não, você aprende todo dia. Você só não está lembrando que você aprende, né? E não relembra. Então, faz um bloco de anotação assim, o que eu aprendo? Pega um pedacinho de papel lá, um bloco, ou eletrônico, do que eu aprendi. Putz, eu aprendi que eu tenho que aprender todo dia. Legal. Você aprendeu uma coisa bacana, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Pô, super legal. Inclusive, chegou uma pergunta aqui da Regina. Então, de certa forma já foi respondida, mas talvez a gente consiga aí falar um pouquinho mais. Se você acha que o momento de transição de carreira, já que nós assessoramos muitos executivos, ou que está desempregado, digamos assim, é um momento em que se deve estudar? O que pode direcionar a escolha de um curso nesse momento, né? Eu até, se você me permite, é que o conhecimento ele é muito eu me sinto assim, eu fui um especialista em meios de pagamento, porque eu implantei meios de pagamento na empresa onde eu trabalhava no Chile, no Peru e na Colômbia. Mas há 4 anos que eu estou fora. E esse ano uma empresa da Inglaterra me contatou porque me tinha como um especialista em meios de pagamento, querendo saber informações do mercado. Eu digo, deixa eu te falar o seguinte, há 4 anos eu não tenho a menor ideia, acabou meu conhecimento, porque eu, por iniciativa minha, mudei minha carreira, né? Então aí eu me dei conta, meu Deus, como o conhecimento ele é etéreo, né? Se você não estiver permanentemente se atualizando, você e o processo, e quando se está em processo de transição de carreira, dependendo do tempo que você fica, né, tudo que você aprendeu vai servir somente de referência, não mais de modelo. Né? Você praticamente tem que reaprender. Então, talvez isso seja um pouco da resposta para a Regina também, né? Mas eu queria também te escutar. Se é uma pessoa que está desempregada, se é o momento dela também buscar estudar e como deve direcionar sua escolha de curso. Legal. Ótima pergunta, Regina. Tem muitas pessoas, infelizmente, em situações como essa. É importante, sim. Né? O mercado ele é competitivo como ele sempre foi. Tem a vantagem das empresas estarem ainda mais abertas a esse novo mundo que eu comentei agora há pouco. E nem tem tantas pessoas assim preparadas para esse novo mundo. Então, embora tenha muitas pessoas desempregadas ou procurando empregos melhores porque estão subutilizadas, certamente há oportunidades. Tá? Eu procuraria uma espécie
de conhecimento em T, tá? Conhecimento em T profundo naquilo que você faz. Eu sou um profissional de marketing. Se atualize no marketing. Sou um profissional de finanças. Se atualize em finanças. Com uma certa abertura, tá? Uma certa abertura. O que é essa abertura? É um monte de coisa que vai complementar essa sua especialidade. Então, essas várias aberturas pode ser uma pitada de tecnologia, né? Pode ser uma pitada de programação, se você tiver facilidade, né? Por exemplo, alguém que saiba programação Python, programação R, está empregado, hein? Não é elementar, mas não é também o fim do mundo, né? Então, ou seja, porque quando você se aproxima das empresas que usam ciência de dados, né? Então, outra coisa que eu acho importante é buscar um título. Apesar dos títulos serem questionados, o título de um MBA, essas coisas, se elas são ou não são úteis, eles vão perder ou não vão perder validade, ele ainda é um fator de diferenciação, né? No programa de MBA, você também tem, por exemplo, ou outros programas de outros títulos, né? Se for mais júnior, pode ser alguma coisa maior, se for uma coisa mais que um cargo maior que MBA também, porque você tem networking, você conhece pessoas, né? E você conhece pessoas de uma forma profunda. As pessoas que estão com você numa sala de aula te conhecem de forma mais profunda, podem dizer mais sobre você. E hoje tem um aspecto muito importante, né, que é de fato trazer as pessoas próximas da gente, né? Ou seja, você conhece alguém, estamos contratando, alguém conhece alguém, isso é muito comum, né? Então você tem esse tipo de indicação. Então eu acho que sim, acho que é hora de fazer, se organizar para ter ganhos de aprendizado forte. Legal, legal. Giovana, que está nos escutando, alguma pergunta mais além dessa pergunta da Regina, que chegou para mim aqui diretamente? Vocês têm mais alguma pergunta? Por enquanto não, mas ainda temos um pouquinho de tempo, pessoal. Legal. Então, se tiverem pergunta aí, a gente pode aproveitar essa oportunidade de estar aqui com o José Cláudio. E me diga o seguinte, assim, porque eu tenho comentado com muitas pessoas que a gente já passou por tantas grandes transformações, não só pela Revolução Industrial, que já ficou para trás e tal, mas mais ultimamente aqui, início dos anos 2000, a transformação pela internet, depois o surgimento do celular, que hoje é um device que nossa, é melhor perder a carteira do que perder o celular, de tanto que a gente precisa dele, né? Na verdade, tudo que está na carteira possivelmente já esteja no celular. Então, foram transformações que vieram para ficar, que mudaram o nosso jeito de viver, né? Mas sempre foi mais prazeroso, né? Sempre foi algo que nos provocou e todo mundo gosta de tecnologia e tal. E essa transformação pela qual nós estamos passando hoje veio um pouco pela dor, pela informação e a desinformação, pelo desconhecimento, enfim. Então, talvez isso crie uma certa dificuldade, uma certa resistência das pessoas em aceitar um novo mundo, ou novos comportamentos, ou novas maneiras de ver o mundo. Né? Mas é uma questão também da gente, no dia a dia, ir se habituando e criando novos rituais, novos protocolos, como se está dizendo hoje. Né? E a escola, por exemplo, na escola, hoje tem se falado tanto em educação, mas também o volta, não volta. Como é que vocês estão vendo todo esse movimento, né, José Cláudio? Ou vocês vão continuar apostando mais no LIT como aulas online do que presencial, enfim? Eu acho particularmente que a gente tem espaço para tudo, né? Eu acho que é verdade, né? A mudança veio num processo de dor, né? Veio num processo de incerteza, ela veio num processo de medo, né? Ela veio num processo de terror, né? Porque você tem certeza, legal, você conhece as variáveis, você fez uma avaliação, mas você não está certo do resultado. Isso deve acontecer com a maior parte das coisas, né? A gente nunca está certo do resultado. Claro, A gente ter claro. medo é um fator que as variáveis são mais conhecidas. E quando a gente fala que assim, uma crise,
eu posso, alguém que eu conheço pode perder o emprego, eu posso perder o emprego, ou se eu tiver um negócio, meu negócio pode ir mal. Mas quando a gente começa a falar de terror, a gente começa a falar assim, não é que meu negócio pode ir mal, eu posso perder o emprego, eu posso morrer, né? Então, né, como infelizmente muitas pessoas vieram a falecer. E isso foi chegando perto das pessoas gradativamente. Então, de fato, o momento, ele é um momento que faz a gente questionar muito as mudanças, né? Como é que vão ser as mudanças? Como é que eu implemento a mudança? Como é que eu faço parte da mudança? Será que vai ter mudança ou será que não vai ter mudança? Então, eu acho que esse aspecto é um aspecto muito importante da gente lembrar que a gente foi colocado à prova de uma forma que a gente não tinha sido colocado à prova, né? Em termos de, vamos lá, olhando um pouco de tendência, saindo da questão da saúde, Sim, a transformação digital, ela estava em curso, ela já é estava em verdade. curso, né? Existe. Então, ela se antecipou. Talvez a gente tenha feito aí, né, 3 anos em um ano, né? Então, quando a gente olha, né, o que está acontecendo com o varejo, o que aconteceu com a própria medicina, com a educação, é nem lá nem cá. Então, não era presencial, vai ser tudo online? Não, né? Mas eu acho que vai ser híbrido. Então, nós estamos nos preparando para atender à vontade do aluno. Ao aluno que é um curso, assim, nós somos uma escola híbrida há 3 anos já. Na verdade, o aluno ele compra um curso, mesmo sendo presencial, ele tem uma série de preparativos para a aula que já é à distância, né? Então, isso já era uma prática, por isso que a gente tombou todos os nossos milhares de alunos em uma hora, que a gente mandou uma mensagem dizendo, olha, aquela plataforma que você já usa, agora vai ser nossa aula, vai ser lá. O professor também já estava, os nossos 400 professores já estavam treinados também, já usavam a plataforma. Então, foi fácil porque a gente já tinha esse comportamento, Fantástico. né? Então, eu acho que a gente vai acelerar um processo que é assim, a gente faz muito sala de aula invertida, né? Sala de aula invertida é você faz na sala o que você faz em casa, você faz em casa o que você fazia na sala. Então, em vez de ir na sala para você ouvir o professor, uma aula expositiva, ouve em casa, no conforto da tua casa, sem pegar trânsito, sem se expor, sem fazer alimentação fora de casa, sem precisar pegar transporte público ou estacionar seu carro. Ou seja, faz em É, casa. Porque se você quiser rever o vídeo, você revê. Você quer ver na velocidade 2, você vê. Você quer ver na velocidade meio. claro. Você quer anotar, não quer anotar. Quer dizer, você faz como você quiser, né? E a hora Tá. que você quiser, né? E aí você vai para a sala de aula, que pode ser online ou pode ser física, né? Mas o Tá. momento síncrono, onde todos os alunos estão juntos, a gente vai fundamentalmente para resolver problemas, né? E quando eu falei um pouco sobre, a Regina perguntou, né, o que a gente faz para aprender e tal. Fundamentalmente a gente tem que aprender a resolver problemas, né? E resolver problemas junto com outras pessoas, né? Então, como ter pessoas que a gente consegue trabalhar junto, que a gente consegue colaborar e que a gente consegue resolver problemas reais. É isso que qualquer Perfeito. empresa quer. A empresa quer juntar um grupo de pessoas e falar, resolvam estes problemas. E aí a gente vai ter que ter uma solução, se organizar para ter a solução para resolver o problema. Então, eu acho que a grande centralidade no cliente, no nosso caso, centralidade no aluno, é entender que tem um aluno de cada tipo, né? Tem o aluno do presencial, tem o aluno do híbrido, tem o aluno do online, né? Todos vão aprender, cada um da sua forma, porque nós somos seres únicos, né? Cada um tem uma capacidade de aprender, uma vontade de aprender. Cada um tem um formato, né? Então eu acho que no nosso caso as atividades podem voltar agora em outubro, então a gente está organizado para voltar. Vamos fazer uma volta gradativa, né? Com toda a segurança, respeitando obviamente todos os procedimentos sanitários, né? E com uma volta tranquila. E também vamos entender, né? A gente criou um sistema agora, a gente Tá. transformou todas as nossas salas de aula em estúdios. Então, o nosso critério vai ser o seguinte: aluno, aluna, você quer voltar? Guardado as proporções e limitações da sala de aula, volte. Você não quer voltar? Não precisa voltar. Porque as pesquisas têm mostrado que algumas pessoas falam assim: nossa, eu quero muito voltar, né? Porque não consigo estudar de casa, não consigo aprender de casa, é muito ruim, minha internet é ruim, moro com mais 20 pessoas. Cada casa é uma casa, comentei isso já, cada casa tem uma dinâmica. E tem gente que fala assim, eu não quero voltar, eu moro com meus pais, moro com meu tio, moro com meus avós, eles são grupos de risco. Para mim serve da maneira como está.
Exatamente. Então, de cada um, a ideia é voltar e usar esses múltiplos sistemas que são possíveis, né, e que as pessoas podem aprender de diversas formas. Tá. Eu acho que tem até uma pergunta da Marcela que você respondeu. Ela pergunta exatamente como tem sido essa percepção dos executivos sobre o LIT, né? Mas se ainda que ela ainda sente que há bastante preconceito sobre a educação online. E aí até pergunta se a pandemia veio para mudar essa percepção, essa resistência, digamos assim. Né? Legal Como essa você pergunta. falou, cada pessoa tem a sua maneira de É, aprender, mas enfim. mas o que acontece muito é o seguinte, o EAD, a palavra EAD, né, ensino à distância, ela foi uma palavra construída no Brasil com base em baixa qualidade, né? Então, quando você começa a ter ampliação de graduações online, né, por grupos que estavam buscando escala, a lógica foi uma guerra de preços, uma queda na qualidade, e a palavra EAD ficou sinônimo de baixa qualidade. Nossa, eu fiz uma graduação em EAD. Putz, deve ser horrível essa graduação. Esse era o sentimento. Mas isso já faz quase 20 anos, né? né? Porque foi saindo dos 2000, né? Então, mas o estigma ficou. Então, agora foi todo mundo forçado a viver o EAD, né? De uma forma ou de outra, né? O online, né? Melhorando o termo, né? Ou o digital, como a gente gosta de chamar, que é muito melhor que o online, né? No LIT, a gente tem inteligência artificial que entende sua personalidade e diz se você aprende melhor por áudio, vídeo, texto ou fazendo exercícios. A gente tem inteligência artificial que reconhece seu conhecimento e elimina conteúdo quando você já sabe. Né? Ou seja, isso é digital. Né? Digital tem muito mais capacidades para conseguir personalizar o aprendizado para você, diferente do online. Online é legal, mas eu gosto de comparar assim. Eu tinha um quiosque num shopping. Uhum. Fecharam o shopping por causa da pandemia. Bom, eu fiquei sem vender porque era o meu quiosque, pô, era físico. Bom, agora eu vou fazer o e-commerce. Aí você pluga uma plataforma e começa a fazer e-commerce. Então, é legal, é um passo importante, mas não vem dizer que isso é digital, certo? Digital é o Magalu, pô. Você concorda? É a Amazon, né, que tem uma baita tecnologia por trás daquele. Então, assim, o online, que é uma humilde loja, né, para fazer e-commerce, que é legal, não se compara, certo? A toda a inteligência artificial, toda a estratégia, toda a parte de experiência do usuário em termos digitais, né, de um grande player que é digital. Então, eu acho que hoje, né, a percepção do LIT é muito boa, né? Você, por exemplo, você está no celular tendo aula no LIT, aperta pause, passa para o computador, passa para o iPad, é simples, né? Você baixa e assiste offline. Você assiste de onde você parou, igual o Netflix, por exemplo. Você tem muitas funcionalidades do digital. Então isso ajuda, né? Quer dizer, é mais ou menos você assistir um filme no Netflix e assistir o filme numa TV a cabo. Até ligar a TV a cabo, carregar a TV a cabo, lá naquele painelzão lá, que é aquele menuzão, aí tem aquela pessoa falando, até nada contra, né? Mas eu não tenho mais Claro, paciência de claro. usar, né? Eu prefiro É, usar o Netflix, pô. é, Ligar, escolher meu perfil, que tem o meu dos meus filhos da minha esposa, escolho meu perfil, é. voltar a assistir. 3 cliques, estou assistindo filme. Pronto. Sem pé, até você sentar na cama, você já É, ligou, né? É diferente é de verdade. ligar, né, uma TV a cabo. Então, eu acho que o LIT tem tido muito resultado. Mas tem muitas pessoas resistentes ainda. Eu acho que é cada um mesmo. Tá? Mas eu acredito que a pandemia esteja ensinando também isso, né? Porque Muito. às vezes é uma questão, é uma resistência por não tentar, né? E como Uhum. você falou, porque ficam presos a conceitos que efetivamente o ensino à distância nasceu com baixa qualidade. E até mesmo a internet, né, a velocidade da internet era bastante deficiente. Né? Então, hoje É. temos tantas soluções e uma velocidade, uma conexão muito melhor que acaba se tornando, digamos assim, mais friendly nesse processo de aprendizado, né, online, né? Uhum. Nós da DNA estamos bastante felizes, temos investido bastante em canais digitais, tanto que uma das plataformas é de recrutamento por fit cultural e é 100% online, né? 100% digital. Muito legal. Criamos uma plataforma de pesquisa salarial que você consegue fazer uma comparação de salário com 15 milhões de informações que tem na base em 15 segundos. Né? Não Uau. queremos lá competir com os grandes players de pesquisa salarial, mas é uma opção e uma alternativa para uma decisão rápida e imediata. Né?
você consegue fazer o processo de, só para exemplificar as possibilidades que existem, né? Você consegue, se está buscando emprego, se conectar numa plataforma com o Gênesis e fazer todo o processo de maneira digital. Né? Então, ou seja, as possibilidades existem e as pessoas precisam estar muito abertas a esse novo. Né? Em coach, a gente sempre fala muito que o primeiro passo para aprendizado é você ter um voto de ignorância. Eu só sei que nada sei, mais ou menos isso. Né? Eu preciso estar aberto, eu preciso, olha, partir quase do zero, eu preciso ver essas possibilidades. Talvez a pandemia esteja também nos provocando um pouco e dando a oportunidade para que isso aconteça. Né? Eu não sei se, deixa eu ver se temos tempo, talvez, para mais uma pergunta da Aparecida. Muitas organizações aproveitaram a pandemia para reorganizar seus organogramas e muitos profissionais que estavam estacionados há mais de 10 anos em uma única empresa foram disponibilizados para o mercado. Como esse profissional deve buscar sua atualização para ser competitivo no mercado e que tipo de especialização fazer? Acho que a gente, de certa forma, já respondeu, né? O Rogério também perguntou assim se algumas empresas no mercado brasileiro partiram para iniciativas bem impactantes no cenário da diversidade, como, por exemplo, a Magalu e a Bayer. Eu não sei bem como é que é o caso da Bayer aqui, mas como você vê ou como percebe esse cenário versus o gap educacional que existe no Brasil para suportar esses tipos de iniciativa? Será que eu acho que ele está perguntando se o Brasil está formando pessoas para Não, o acho sistema muito educacional legal em a geral? pergunta. Muito legal. Rogério, ótima pergunta. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, mas tem uma lição de casa para fazer, né? Quando você olha aquele mundo novo, aquele mundo que eu tracei, né, o mundo de bases verticais, que é um mundo moderno, né, e o mundo de bases horizontais, que é a pós-modernidade, que é o mundo contemporâneo, a gente tem uma vantagem que a brasilidade conversa com esse novo mundo. Então, diversas culturas globais têm muita dificuldade de lidar com essa lógica colaborativa, diversa, flexível, criativa, e nós, brasileiros, temos essa facilidade. Então, a gente não tem essa rigidez, a gente não tem essa falta de flexibilidade. Então, isso se deve à questão de diversidade, ou seja, nós somos um povo diverso, né? Agora, a diversidade precisa chegar, certo? E aí começa de tudo, começa a diversidade, diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade de todas as naturezas precisam ser incluídas. Por que a diversidade é tão importante? Porque no processo criativo, a ideia central eu tenho um estoque de conhecimento. José Cláudio, tenho um estoque de conhecimento. Eu conheço um monte de coisa que está aqui na minha cabeça. Tudo que eu estudei, tudo que eu vivi, tudo que eu fiz, tudo está aqui. Quando eu me deparo com um problema, e eu vou para o processo criativo, eu tenho duas etapas. Uma etapa é como é que uma informação se junta com a outra para eu ter aqui uma proposição. Eu quero propor alguma coisa com relação a esse problema. Essa é a primeira parte. Todo mundo consegue fazer isso. A segunda questão é como é que eu tenho coragem de propor isso? Nem todo mundo tem a coragem. Por quê? Porque a gente vive, às vezes, em empresas, que é aquela empresa do velho mundo, que tem aquela hierarquia, você está na sala de reunião, tem um problema, você teve o estalo e falou, caramba, tem uma ideia para esse negócio. Mas eu não vou falar porque eu não sei se a ideia é ruim. Aí o chefe vai achar ruim, vai brigar comigo. Né? Porque a gente tem a cultura que errar é uma coisa ruim. Que é a cultura que a gente carrega da escola, que a gente carrega da universidade, que a gente carrega, em alguns casos, ainda do local onde a gente trabalha. Então, ou seja, eu tenho um estoque de conhecimento, meu estoque de curiosidade, que é a soma da curiosidade que eu tive ao longo da minha vida inteira e como é que eu sanei essa curiosidade. Eu vou para o processo criativo, junto coisas, aí eu proponho essas coisas. Essa proposta é uma ideia. Essa ideia pode ser aplicada, pode ser boa, pode ser ruim. Se essa ideia for aplicada, gerar resultado econômico, é inovação. Se não, ela foi uma ideia que foi descartada. Muito bem. O problema é que, Zé Cláudio, tenho que resolver todos os problemas da empresa sozinho. Difícil, Agora, se eu sento e mais 3 pessoas, mais 4 pessoas, mais 7 pessoas, eu começo a juntar todos os nossos estoques de curiosidade, todo o nosso estoque de conhecimento. E aí é onde, além da diversidade, eu queria colocar outra palavra, que é a pluralidade. A pluralidade é muito importante.
que eu acho muito importante, a singularidade das pessoas. Né? Porque quando eu falo que uma pessoa é única, único, eu estou destacando ela de um todo. Então, estou comparando ela. Não é mesmo assim? Quando eu falo que uma pessoa é singular, eu estou falando o seguinte: essa pessoa é aquela pessoa e somente há aquela pessoa. Quando eu somo todo esse material humano, eu tenho uma capacidade de criação muito mais forte. Eu tenho uma capacidade de solucionar problemas muito mais. Então, essa é a importância da diversidade. O Brasil tem isso. Então, tem empresas que perceberam que isso vai gerar resultados no médio e longo prazo. Tá? Bom, aí vem a segunda parte da pergunta do Rogério, que é, mas como é que prepara a turma? Porque tem uma parte dessas pessoas que não estão incluídas, não estão preparadas. Né? E aí, eu acho que é um conjunto. Do lado das empresas, vão ter que fazer o que o Magalu fez. Vou fazer um processo de trainee só para negros. Tem que fazer. Né? E, por outro lado, a gente tem que, de uma forma, né, que a gente vai ter que se organizar como sociedade para democratizar mais a educação, para permitir que nem só pessoas do mesmo extrato consigam chegar nas melhores escolas. Que eu acho que é o que a gente está tentando fazer dentro do LIT, né, que é, eu tenho um público na Sampo, mas eu quero que qualquer pessoa possa aprender no LIT. Né? E acho que a gente conseguir fazer isso, a gente tem um baita ganho. Né? Eu acho que o Brasil tem chance de se destacar de alguma forma. Então, eu estou otimista com relação ao tema, mas a gente tem a lição de casa para fazer, que é o problema da inclusão educacional, que, embora o Brasil tenha melhorado, dá para fazer muito mais coisa, né? Bom, estamos terminando o nosso tempo, então, infelizmente, outras perguntas ficarão para outra oportunidade. Zé Cláudio, muito obrigado, foi um prazer e obrigado pelos teus ensinamentos, pelas tuas dicas, enfim. A DNA, em nome da DNA, em meu nome, eu te agradeço muito pela tua disponibilidade. Obrigado, viu, Caio? Obrigado. Um abraço a todos vocês. Foi muito bacana participar. Adorei esse nosso bate-papo. Um abraço a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigado, um abraço, pessoal. Tudo de bom. Valeu. Se cuidem. Valeu. Tchau.